Boa tarde, bem-vindos à sessão sobre as novidades do ArcGIS Online. O meu nome é Manuel Vasconcelos e sou JS Consultant da ESRI Portugal. O ArcGIS Online constitui uma ferramenta de trabalho em constante crescimento fornecida pela ESRI. Ela contribui para uma melhor compreensão do mundo à nossa volta através da utilização de mapas e conteúdos interativos que permitem a colaboração entre organizações e indivíduos, além de complementar as capacidades do ArcGIS Pro e do ArcGIS Enterprise. Nesta sessão, vamos abordar algumas novidades nos dashboards, Map Viewer, Instant Apps e ArcGIS Image. Para começar, uma das novidades que temos para hoje está relacionada com os ArcGIS Dashboards. Os ArcGIS Dashboards são uma aplicação que integram a oferta de aplicações de configuração rápida da ESRI e são uma ferramenta indispensável para apresentar análises de KPIs e monitorização de operações. Nesta versão, os seletores foram melhorados, podendo ser escolhido um modo de apresentação para que fiquem com uma posição mais central. E foi também acrescentada uma nova opção de configuração, incluindo a capacidade de adicionar ícones e de fazer reset a uma seleção efetuada, voltando assim ao seu estado default configurado. Em setembro, foi também acrescentada a capacidade de descarregar dados para indicadores que usem camadas de elementos alojados no ArcGIS Online. Essas camadas devem ter a opção Export Data ativa nas suas definições. Com esta opção ativa, os utilizadores do dashboard podem descarregar os dados visualizados de forma rápida para um ficheiro CSV que podem abrir usando o Excel para que possam continuar as suas análises ou utilizar os dados em outras aplicações que queiram configurar posteriormente. O novo Map Viewer do ArcGIS Online saiu de beta em abril deste ano e foram introduzidas algumas capacidades novas, incluindo a capacidade de fazer rascunhos ou sketches que ficam associados e guardados no mapa onde foram criados, à semelhança das notas no Map Viewer clássico. São uma forma rápida de adicionar informação vetorial com mais de 1000 símbolos à escolha para criar mapas temáticos sobre os mais variados tópicos ou enriquecer as suas aplicações. A possibilidade de adicionar gráficos ao mapa foi uma das novidades acrescentadas no novo Map Viewer em abril deste ano e que saíram de beta nesta última atualização de setembro. Gráficos são formas importantes de visualizar dados e neste momento é possível escolher entre gráficos de barras, histogramas e gráficos de dispersão. Os gráficos criados são interativos com o mapa e permitem filtrar a informação nela contida com base em seleções. Ficam armazenados ao nível do mapa web em que foram configurados e podem ser utilizados em fluxos de trabalho subsequentes, além de diversos templates de aplicações web específicos. As Instant Apps são a nova geração das aplicações web configuráveis. São templates compostos por uma experiência de utilização simplificada que permitem criar aplicações de forma rápida e fácil, usando o modo de configuração expressa ou utilizar o modo de configuração completa para ter o máximo de parâmetros configuráveis disponíveis. O template Basic tem todas as ferramentas padrão, tal como navegação, legenda, marcadores, etc. E pode ser utilizado tanto com mapas 2D como em cenas 3D. O template Chart Viewer permite explorar o seu mapa e gráficos que nele possam existir, constituindo assim uma forma de partilhar os seus mapas criados no novo Map Viewer, portanto os gráficos que acabámos de ver no exemplo anterior, e pode ser acrescentados, se quiser visualizar as suas seleções, no mapa em tempo real. O template Slider permite-lhe visualizar e filtrar os seus dados com base com proveito de uma barra temporal, além de efetuar consultas temporais de forma rápida, desde que os seus dados tenham propriedade de tempo habilitada nas suas definições. Por fim, o ArcGIS Image, for ArcGIS Online, foi uma novidade adicionada no update de junho deste ano. Trata-se de uma ferramenta que torna mais fácil às organizações alojar, aceder, gerir e utilizar dados de imagem nos seus fluxos de análise. Para armazenar uma imagem, basta clicar no botão Novo Item e escolher a opção Imagery Layer, que aparecerá disponível se tiver a licença de ArcGIS Image associada ao seu name de user. Existem dois tipos de Imagery Layers disponíveis. Tiled Layer, onde o processamento é efetuado na máquina do cliente e as suas imagens são armazenadas como tiles estáticos para melhorar o tempo de renderização. Por outro lado, as Dynamic Layers têm as análises e renderização efetuadas nos servidores do ArcGIS Online e suportam coleções de imagem.
Os dados publicados neste exemplo serão de vários rasters individuais com informação de várias bandas recolhidas pelo sensor, reunidos num só mosaico publicado como um web service. Para isso, basta escolher o tipo de sensor com que os seus rasters foram recolhidos, de uma vasta gama de sensores suportados, que neste caso são uma imagem Sentinel-2, e configurar as propriedades desejadas para o raster a publicar. Uma vez escolhidas as propriedades desejadas, basta procurar os ficheiros usando o explorador e começar a carregar as imagens. Concluído o upload, devem ser preenchidos o nome, palavra-chave, alguma informação adicional e selecionar a pasta onde queremos armazenar o nosso serviço. Dessa forma, será iniciada o upload das imagens e será feita a publicação, e essa publicação será feita do lado dos servidores do ArcGIS Online, e quando concluído, será publicado um serviço que ficará pronto a ser utilizado para visualização, análise e partilha, e poderá ser utilizado para os mais variados fins. Portanto, ele fica alojado na nossa área pessoal. Vamos só aqui selecionar, abri-lo no Map Viewer, para podermos consultar o resultado obtido. Portanto, como podem ver, a imagem fica disponível aqui de uma região do Algarve. Mas não basta publicar imagens. É também necessário efetuar análise e retirar a informação útil das mesmas. A partir do momento em que se dispõe de uma licença de ArcGIS Image, clica no botão Analysis do Map Viewer, estarão disponíveis as análises raster. É importante mencionar que neste momento isto é apenas possível no Map Viewer clássico, já que no novo Map Viewer ainda não é possível efetuar análises. As análises raster disponíveis out of the box correspondem a alguns exemplos de tarefas que permitem extrair informação útil de forma rápida a partir de dados de imagem, como por exemplo extrair um índice de vegetação, fazer uma análise de terreno, um slope ou um aspect, ou mesmo a detecção de objetos usando Deep Learning. Neste primeiro exemplo, vamos efetuar uma análise de terreno. Para isso, vou utilizar uma layer que foi publicada a partir de um MDT de Portugal continental. Vou fazer zoom a uma região com algum relevo na zona central de Portugal e também para limitar a área de processamento. Portanto, a área de processamento fica limitada à extensão do mapa. E vamos determinar a exposição das vertentes deste MDT. Basta clicar no botão Run Analysis e após uns momentos o resultado é obtido e é adicionado ao mapa, sendo que o output também foi selecionada a opção para ficar armazenado na minha área, na área de conteúdo, e pode ser também utilizado para os mais variados fins. Outro tipo de análise raster que é possível realizar é a execução de modelos previamente treinados de Deep Learning. Neste caso, será utilizado um ortofotomapa de exemplo, com 10 cm de resolução de uma zona litoral rural, com algumas casas cujos limites gostaria de vetorizar. Para executar o modelo, basta utilizar o botão Análises e escolher no submenu Deep Learning o tipo de ferramenta desejada. Neste caso, será utilizada a ferramenta Detect Objects Using Deep Learning. Com a ferramenta aberta, portanto, basta escolher qual o raster que eu quero utilizar, que é o raster que está adicionado ao mapa, neste caso, e utilizar a galeria e a função de pesquisa para encontrar o modelo que eu necessito dos que estão disponíveis no Living Atlas do ArcGIS Online. Se eu quiser saber um pouco mais sobre o modelo, posso sempre entrar nos detalhes e consultá-los. E depois de preencher os dados relativos aos parâmetros do modelo, basta executar e aguardar um pouco que os dados sejam processados. Este processamento ainda pode demorar um pouco. Neste caso, esse processo foi acelerado para ser um pouco mais breve. Portanto, neste momento o ArcGIS Online está a interpretar a imagem e está a fazer a detecção das áreas que foram identificadas como edificado, e o resultado obtido é então adicionado ao mapa e pode ser analisado. Portanto, neste caso, o modelo como foi treinado nos Estados Unidos, pode haver algumas áreas que não tenham sido corretamente identificadas, mas eu considero que já é um bom ponto de partida. Se eu quiser melhorar os contornos destes resultados obtidos, pode ser possível, podemos recorrer à ferramenta Regularize Building Footprints no ArcGIS Pro para melhorar os contornos e não ficarem tão arredondados, ficarem mais regulares e mais parecidos com as estruturas. Outro tópico muito importante nas análises raster, usando o ArcGIS Image, são as raster functions. As raster functions são conjuntos de operações que podem ser aplicadas diretamente aos dados de imagem, à semelhança do Model Builder,
Outro ponto importante também acerca das raster functions é que pode ser escolhida a opção de gerar outputs temporários, não sendo necessário ocupar espaço em disco com eles. Para aceder, basta carregar ao botão Analysis, mais uma vez, Análise Raster, e entrar no modo de construtor. Neste exemplo, será demonstrada a construção de uma função para o cálculo de NBR, ou Normalized Burn Ratio. Para começar, vamos selecionar um raster de input, vamos selecionar a ferramenta Extract Bands e vamos preencher com a informação associada ao infravermelho próximo e ao infravermelho de onda curta. Seguidamente vamos adicionar a ferramenta Band Arithmetic e vamos selecionar uma expressão do utilizador, portanto definida por nós. Vamos aplicar a expressão em que vamos dividir a banda 2, aliás, a subtração da banda 2 e da banda 1 e dividi-la pela soma da banda 2 com a banda 1. Vamos então, mais uma vez, adicionar novamente o Band Arithmetic. Neste caso, ela apenas vai ter a função de fazer com que os resultados obtidos sejam de mais fácil leitura. Portanto, vamos apenas aqui fazer uma pequena multiplicação por 1 e acrescentar 0. E, por fim, vamos acrescentar a ferramenta Stretch, cuja função será representar o resultado final do modelo, ou apresentar o output final do modelo como uma rampa de cores. Portanto, podemos fazer OK. Os modelos que são criados podem ser armazenados, portanto, eu posso guardá-los na minha área pessoal, portanto, seleciono, portanto, tenho que lhe dar um nome, selecionar o tipo de output, tenho que também obrigatoriamente definir algumas palavras-chave, neste caso vou apenas chamar raster function, escolher a pasta onde eu quero guardar esse modelo, opções de partilha e gravá-lo. Uma vez concluído, basta-me clicar em OK e eu fico com os parâmetros disponíveis para serem utilizados. Como eu não especifiquei uma camada como input, vou ter que utilizar uma pesquisa, vou selecionar uma camada que já tinha sido publicada, mais uma vez a camada do Algarve, onde ocorreu um incêndio. Podemos fazer zoom ao local onde eu já sei que essa camada se encontra localizada. Podemos sempre, em todas as análises, fazer um show credits para verificar quantos créditos serão consumidos pela operação. Vamos dar um nome ao nosso output, escolher onde vamos guardá-lo e vamos clicar em Run Analysis. Quando concluído o processamento, esse resultado será adicionado ao mapa. Como contexto, vamos apenas adicionar novamente a imagem, só para podermos então comparar a imagem que está a ser analisada com o output que obtivemos. Portanto, mais uma vez, consegue-se ver a imagem Sentinel-2 e o output, assim que estiver pronto, será adicionado ao mapa e será possível ver numa tonalidade mais escura a área ardida de um incêndio que ocorreu este ano nesse local. Na sequência da análise efetuada anteriormente, vamos levá-la um pouco mais à frente e vamos executar um cálculo de severidade de incêndio. Portanto, para isso vamos utilizar os rasters antes do incêndio e depois do incêndio. Portanto, neste caso adicionamos o raster antes, ou melhor, depois, em que dá para ver a área ardida. E, agora desligando o superior, conseguimos ver o raster antes de ocorrer esse incêndio. Para isso, basta-nos novamente, para executar a raster function, então será necessário irmos ao botão Analysis, Raster Analysis, e novamente utilizar o botão Raster Function. Portanto, tenho a possibilidade de utilizar qualquer uma das ferramentas disponíveis, elas são mais de 150 out of the box com o ArcGIS Online, neste momento, existem 150 análises disponíveis. Posso navegar também no ArcGIS Online e aproveitar alguma raster function que já tenha sido feita por algum utilizador ou mesmo pela ESRI Inc., ou então utilizar as minhas, na minha área pessoal. Eu tenho já as duas ferramentas guardadas, portanto, que chamei Edited Burn Severity. Ela usa como input o raster após o incêndio e o raster antes do incêndio, portanto eu seleciono os dois, atribuo-lhe um nome, portanto vamos chamar-lhe apenas severidade, e escolho o sítio onde vou armazenar, vejo quantos créditos esta análise vai consumir, vai apenas consumir um crédito, e clico em Run Analysis e obtenho o meu output momentaneamente. Pronto. Consigo então ver
mais nitidamente o local onde ocorreu o incêndio e com os diversos pixels classificados de acordo com a área que não ardeu, com baixa intensidade de incêndio ou com alta intensidade. Muito obrigado. Espero que tenham gostado das novidades apresentadas nesta sessão e que continuem a tirar proveito deste evento. Até à próxima.